glória a Jesus. Bom, nós vamos então entrar aqui no momento da palavra. Quantos querem ouvir uma palavra de Deus nesta noite? Aleluia. Você que trouxe a tua Bíblia, por gentileza, abra comigo aí em Juízes capítulo 10. Juízes capítulo de número 10. Nós vamos ler alguns versículos aqui deste capítulo. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra subordinada ao título: Deus chama pelo amor, o diabo leva pela dor. Como diz a minha esposa, forte, né? Deus chama pelo amor, o diabo leva pela dor. Daqui a pouco você vai entender esse título. Vamos ler Juízes capítulo 10, a partir do versículo 6. Está escrito assim: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, serviram aos Baalins e aos postes sagrados e aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Deus os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram durante 18 anos. Quantos anos? Olha só, durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, Benjamim e a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Só para você entender um pouco aqui do contexto, especialmente você que talvez ainda não conheça bem a palavra de Deus, nós estamos acompanhando um texto onde o povo de Deus, Israel no Antigo Testamento é o povo de Deus, assim como hoje a igreja de Jesus é o povo de Deus aqui na face da terra. No Antigo Testamento o povo de Israel era o povo de Deus, e como lemos o texto, eles fizeram o que o Senhor reprova, e o Senhor abandonou este povo, porque o povo havia abandonado o Senhor. Então nós lemos que o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, dos amonitas, dos teus inimigos, que hoje para nós representa os próprios demônios, a própria entidade maligna, porque hoje Paulo nos ensina que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, contra os principados e potestades. Mas então este povo foi entregue aos seus inimigos. Agora a Bíblia fala que grande angústia dominou o povo de Deus, 18 anos, gente, sendo oprimido, angustiado. Versículo 10: então os israelitas clamaram ao Senhor dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles, mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, por isso não os livrarei mais. Então você imagina Deus falando para o povo depois de 18 anos sendo oprimidos pelos seus inimigos, eles clamaram a Deus, e Deus falou: olha, eu já livrei vocês muitas vezes das mãos dos egípcios, amorreus, amonitas, mas vocês sempre me abandonam, eu não vou livrar mais vocês, eu não vou livrar mais. Mas como eu disse aqui pela manhã, às vezes você lê um texto como esse e fala: bom, eu não tenho esse problema, porque eu não sirvo nenhum Deus, nenhuma imagem, nenhum santo, eu sirvo só Deus. Mas você sabe que ídolo na Bíblia é tudo aquilo que a gente coloca à frente de Deus no nosso coração. Isso se torna um ídolo. Pode ser um trabalho, pode ser dinheiro, pode ser família, pode ser uma carreira, pode ser um entretenimento, tudo aquilo que nos impede de adorar a Deus, de servir a Deus em primeiro lugar, isso é um ídolo, isso é um ídolo.
Agora, olha o versículo 14, olha o que Deus fala para o povo dele: clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Eu estou parafraseando, é como se Deus dissesse: bom, não são estes os deuses que vocês escolheram servir? Clamam a Ele agora que vocês estão em angústia, que vocês estão passando por problema. Porque quando a gente aplica um texto deste na nossa vida, querido irmão, é como muitos de nós trocamos às vezes um momento como este, um culto, estar na presença de Deus, por tantas outras coisas. Aí quando acontece algo de ruim, a gente fica clamando a Deus, é como se Deus estivesse falando: vai atrás dos deuses que vocês colocaram em primeiro lugar no coração. Agora, olha o versículo 15, os israelitas porém disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então o povo de Deus, Israel, reconhece que realmente eles haviam pecado, abandonados a Deus, e eles se humilham diante de Deus. E aí o versículo 16 diz: então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que haviam entre eles, e prestaram culto ao Senhor, somente ao Senhor. Agora eu acho lindo, gente, o final desse versículo 16: e ele, Deus, não pôde mais suportar o sofrimento de Israel, porque Deus é bom. Deus não tem prazer em ver os seus filhos sofrendo. Eu sei que muitas vezes, principalmente na nossa cultura brasileira, quando algo de ruim acontece, Deus quis assim. Deus não quer o mal dos seus filhos. Está aqui, ó, mesmo o povo tendo se afastado de Deus, abandonado Deus, a Bíblia fala que Deus não pôde suportar mais o sofrimento do teu povo. E depois, se você continuar lendo na tua casa, Deus deu livramento para esse povo. Vamos orar um pouquinho, antes da gente entrar aqui na introdução? Papai do céu, mais uma vez somos gratos por esse tempo precioso. É o tempo que nós separamos, Pai, para te buscar, para te adorar, para te celebrar. Tivemos esse momento incrível de louvor, de adoração, tivemos esse momento de ação de graças pelo Ministério de Futebol, por essas almas preciosas, mas agora nós estamos aqui para sermos ministrados pela Tua Palavra. E eu te peço, Espírito Santo, use os meus lábios aqui de uma maneira simples, me ajude a ser objetivo, claro, e eu oro, Pai Santo, Deus Altíssimo, para que o Senhor também abra o entendimento dos meus irmãos, minhas irmãs, para que eles possam, ó Deus, receber e entender, não só a letra, mas o Espírito da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém? Então, usando esse texto aqui como base, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, com este título: Deus chama pelo amor, o diabo leva pela dor. Deus chama pelo amor. Aliás, Deus sempre nos chama pelo amor, mas o diabo, ele muitas vezes nos leva a Deus pela dor. Há um ditado bem popular, que certamente você conhece esse ditado, que diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. É um ditado que a gente ouve muito, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. É verdade que este ditado não se aplica a todo mundo, porque tem muitas pessoas que, infelizmente, elas não se aproximam de Deus nem pelo amor e nem pela dor, resistem, infelizmente, até a sua morte, e escolhem passar uma eternidade longe de Deus. Mas, irmãos, na vida de muitos de nós, esse ditado se cumpriu como uma realidade. Muitos de nós nos aproximamos de Deus pelo amor, mas também muitos de nós, como eu, né? Eu, no meu caso, me aproximei de Deus também pela dor, pelo momento difícil que eu estava vivendo no meu casamento. Eu tenho certeza que você também tem a sua história. E talvez, para ser mais franco, muitos de nós nos aproximamos de Deus pela dor. Mas, gente, acredite, Papai do céu, Deus, sempre prefere nos atrair pelo amor, sempre. Ele sempre está falando com sua doçura, com sua graça, com seu amor. No entanto, quando nós não ouvimos a sua voz, por vezes, Ele permite que a dor se torne um megafone nos nossos ouvidos para ouvirmos a voz dele. E isso acontece com muitos de nós, ou aconteceu. E às vezes Deus
até permite que o diabo cause certas dores, certos desconfortos em nossas vidas, para que sejamos levados de volta a Ele, como o texto que a gente acabou de acompanhar aqui na Bíblia. Esse texto fala do amor de Deus para com o seu povo, mas também deixa claro que por vezes o Papai do Céu permite sim que os nossos inimigos, inclusive instrumentos malignos, nos oprimam, para que a gente abra os olhos espirituais e volte a Deus. Muitas coisas ruins Deus permite, não porque Ele quer ou que seja vontade diretiva dEle, é uma maneira dEle nos despertar. E nessa noite eu quero compartilhar aqui com os irmãos alguns textos bíblicos que mostram que Deus de fato chama pelo amor, mas também Ele permite, quando resistimos ao seu chamado, que a dor nos conduza de volta a Ele. E nós vamos acompanhar alguns textos aqui e vamos comentar sobre, primeiramente, Deus chamando pelo amor. Porque, irmãos, eu não creio que esse Deus bondoso que nós servimos tem prazer no sofrimento dos teus filhos. Eu não creio. Eu creio que muitas coisas que nós passamos e atribuímos de lutas, de adversidades ou até mesmo de provações, não era vontade de Deus, mas por algum momento a gente endureceu o coração e Deus permitiu para nós abrirmos os nossos olhos espirituais. Vamos começar por Oséias, profeta Oséias capítulo 11. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4, Oséias capítulo 11, a partir do versículo 1, está escrito assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Versículo 2: quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim, sacrificavam aos Baalins e queimavam incensos às imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar, tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Agora, gente, olha o versículo 4, que lindo. Deus falando: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço, e me inclinei para dar-lhes de comer. Então aqui, de uma maneira muito clara, nós vemos Deus chamando o seu povo com amor, mas eles, o povo de Israel, como sempre, recusavam o convite de Deus. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, mas quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Agora, queridos irmãos, nós estamos lendo aqui sobre o povo de Israel, Deus convidando pelo amor, mas eles se afastando de Deus, recusando o convite. Agora vamos aplicar isto nas nossas vidas. Gente, quantos de nós Deus já chamou pelo seu amor? Quantos de nós o Papai do Céu tirou lá do lamaçal do pecado, da prostituição, da miséria, do sofrimento, do caos, e mesmo assim, em muitos momentos, nós nos afastamos do Senhor. E nesses momentos que nos afastamos do amor dEle, coisas ruins acontecem. Porque eu costumo dizer, né, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Então é assim, é como se Deus estivesse com sua sombra aqui. Ele não obriga ninguém a servi-lo, amá-lo. Deus não está sofrendo por falta de, com carência, né, afetiva. Deus não sofre com isso, mas Ele está lá, com as suas mãos estendidas. Enquanto você está, debaixo das mãos, você está seguro, eu estou seguro. Mas quando a gente sai debaixo das mãos dEle, você sabe, o diabo é sem misericórdia. Ele vem para roubar, matar e destruir. E por vezes Ele permite, como foi o povo de Israel, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, mas quanto mais eu o chamava, tanto mais vocês se afastavam de mim. E aí caíam nas mãos dos seus inimigos, que oprimiam, viviam humilhados, angustiados, e assim tem sido com muitos hoje.
E como eu disse pela manhã, estou aqui reforçando também à noite, ou falando à noite, o fato de nós estarmos dentro de uma igreja evangélica, irmão, não significa dizer que nós estamos respondendo a esse amor de Deus, porque nós precisamos buscar ter uma vida na presença dEle. Agora, olha o que está escrito em Jeremias capítulo 31, versículo 3, Jeremias 31, versículo 3, de longe o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. E Deus continua fazendo assim com o seu povo, Ele nos chama com amor eterno, Ele quer nos atrair pela tua bondade, não é pela dor. Daqui a pouco a gente vai falar, é o diabo que muitas vezes é um instrumento para nos levar a Deus pela dor, mas Deus, Ele quer nos chamar pelo amor. Agora presta atenção, Deus não força ninguém a servi-lo, como eu já disse, Ele prefere nos atrair pela tua bondade, pelo teu amor. Mas quando a gente insiste em se aproximar dEle pelo amor, você pode ter certeza, meu irmão, Ele vai permitir que algo de ruim aconteça, para que a gente abra os olhos. É um ato de amor. Eu gosto muito daquela referência onde Jesus está lá em Lucas 9, acho que 23, Jesus fala, e é interessante o texto, fala assim, e dizia Jesus a todos, se alguém quiser vir após a mim, negue a si mesmo, tome a tua cruz a cada dia e siga-me. Olha, se alguém quiser, ninguém é obrigado, você não é obrigado a ser fiel a Deus, eu não sou obrigado, mas Ele chama pelo amor. Mas quando a gente recusa, você pode ter certeza, vai vir momento de dor. Agora, outro texto que eu quero ler com vocês, agora no Novo Testamento, esse texto eu quero até ler aqui na versão, nova tradução da linguagem de hoje, que traz mais clareza. Eu sempre quando eu leio esse texto, eu fico maravilhado. Olha só, Romanos 2, capítulo 4, Deus falando aqui por meio do apóstolo Paulo, né? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom. Deus é bom, gente, sim ou não? Ele é bom, e que quer fazer com que você, o que, igreja? Mude de vida. Eu achei linda essa tradução. Deus, Ele quer que eu, que você, que nós vivamos uma vida nova na presença dEle, de santidade, de pureza, mas também de prosperidade, de dignidade, de alegria. Mas olha o versículo 5, mas o seu coração é o quê? Duro e teimoso, por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus. Então, só para você entender, o contexto aqui de Romanos 2, fala da dureza do coração dos judeus, dos israelitas, e da bondade de Deus que nos chama, ou que estavam chamando eles ao arrependimento pelo amor. Mas o que me chama a atenção no texto, irmãos, é que jamais devemos desprezar a bondade de Deus. Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância, a paciência de Deus? Eu tenho nesses últimos dias estado bem assustado com esse evangelho de uma graça barata que é oferecido, tipo assim, o importante é você reconhecer que é pecador, é você acreditar no sacrifício da cruz, ser batizado, e aí depois você continua vivendo do jeito que você quer. A Bíblia nos ensina, nós precisamos considerar a bondade, mas também a severidade de Deus, não desprezar a bondade, porque viver com Deus, irmãos, é viver de acordo com a vontade dEle, e não a nossa, porque o grande problema é que muitos estão recebendo Jesus como Salvador, mas não como Senhor, e não funciona. Jesus é Salvador, sim ou não? Mas Ele também é Senhor. Se você quer ser um cristão verdadeiro, você tem que ter Jesus como seu Salvador, mas como Senhor, caminhar junto com Ele, não desprezar a sua grande bondade, a sua paciência, a sua tolerância. Agora, 1 de João, capítulo 4, no versículo 18 e 19, eu vejo esse texto também, eu vejo nesse texto algo muito lindo da parte de Deus. Olha só, vamos ler, 1 João 4, versículo 18 e 19.
No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Agora, gente, olha o versículo 19, que lindo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus para conosco, ele tem que ser o ponto de partida para o nosso relacionamento com Ele. Não é um medo, gente, do castigo, da punição. Eu tenho ensinado para alguns irmãos, eu preciso montar uma palavra só sobre isso. A pessoa que quer se relacionar com Deus, provando para Deus que o ama, ela vai ficar frustrada, decepcionada. Não funciona. Você sabe por que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós ainda estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Quando nós éramos inimigos dEle, Ele nos amou. E Ele nos chamou pela tua bondade. Então às vezes as pessoas falam, e a gente ouve isso direto. Essa semana eu ouvi do irmão: pastor, mas as leis de Deus, os mandamentos de Deus não são fáceis, pastor. Como não? O próprio João fala na carta dele: os mandamentos do Senhor não são penosos. Porque eu não obedeço a Deus como uma regra para que Ele possa me aceitar. Não, por que eu quero amar, obedecer o que a palavra de Deus me ensina? É porque Ele me amou primeiro. E Jesus nos ensinou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, irmãos, eu sinto que muitas pessoas, elas não estão entendendo isto, o chamado de amor. Estão recusando o chamado de amor de Deus. E quando recusamos o amor, Deus permite muitas vezes que o diabo nos leve a Ele pela dor, que é o que eu quero encerrar aqui, a última parte da mensagem. Ler algumas passagens bíblicas, para você entender que quando a gente resiste ao amor dEle, por vezes Ele permite a dor nos levar ao caminho certo. Vamos acompanhar 2 Crônicas, capítulo 15. Porque, irmãos, às vezes, quando eu ouço isso, as pessoas dizendo assim, e infelizmente a gente como pastor acaba ouvindo muito: pastor, mas não é fácil ser cristão não, pastor. Pastor, não é fácil guardar a palavra de Deus não. Eu digo: meu irmão, como não é fácil? Difícil é a vida que eu vivia antes de eu aceitar Jesus, preso na prostituição, na bebida, na orgia, em tudo aquilo que não presta, no orgulho. Hoje eu sou livre, Ele me amou, Ele me libertou, Ele me curou, Ele me ama, Ele cuida de mim, Ele me livra. Como não é bom? Como é difícil? Difícil é servir o vício, não é verdade? Então as pessoas não conseguem enxergar esse amor. É por isso que você tem que se relacionar com Deus, não confiando no seu amor para com Ele, mas recebendo o amor dEle em seu coração. Ele é bom, Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Agora, olha só, quando recusamos esse amor, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, que saiu ao encontro de Asa. Asa era rei de Judá. E lhe disse: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Simples assim. Ainda hoje continua sendo assim. Se o buscarem, Ele se deixará achar. Mas se o deixarem, Ele também os... Também é simples assim, meu irmão. E Jesus continua sendo o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Versículo 3, olha só: Israel, o povo de Deus, esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas na alegria, é isso? Na angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e os buscaram, e Ele foi achado por eles. Agora, olha o versículo 5, gente. Naqueles tempos, quais tempos? O tempo que eles estavam sem Deus, sem sacerdote, o tempo que eles estavam vivendo longe de Deus. Naqueles tempos não havia paz,
nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas havia muitas o quê? Perturbações, depende da tua tradução, guerras sobre todos os moradores daquelas terras. Agora, gente, Israel repetidamente se afastava de Deus, e quando caía em opressão, em sofrimento, aí eles clamavam a Deus por libertação. E nós vemos aqui, quando recusamos o amor de Deus, o Papai do céu, Ele permite sim, que inimigos nos levem até Ele de volta, mas muitas vezes pela dor. Eles estavam sem Deus, sem a lei, sem sacerdote, se afastaram, e eles estavam vivendo como? Eles estavam vivendo um tempo de angústia, eles estavam vivendo sem paz, não havia paz, só perturbação, só guerra. Ei, quantos estão vivendo assim? Como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, dou testemunho de Deus que eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento, porque a gente precisa receber esse amor de Deus, receber esse chamado de amor, a gente entender, querido irmão, querida irmã, que estar numa noite como essa aqui não é um favor que a gente está prestando a Deus, de estar cultuando Ele não precisa, somos nós que precisamos dEle. E aqui você vê, o povo se afastava de Deus, e Deus se afastava do povo. E talvez você está olhando para mim e falando, pastor, mas o evangelho que fala hoje aí não tem nada a ver, Deus jamais vai nos abandonar. Jesus disse isso? Disse, mas disse para os seus discípulos, porque Tiago também falou, ele falou, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Agora, você quer ver outra passagem, que a gente vê, que muitas vezes, quando a gente não aceita o convite de amor, Deus permite a dor. Olha só, Lucas capítulo 15, versículo 11 e 18, sei que muitos conhecem o texto, é uma parábola muito conhecida de Jesus, a parábola do filho pródigo, mas vamos ler alguns versículos desse capítulo, dessa parábola. Lucas 15, versículo 11, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente, depende da tradução, irresponsavelmente, dissolutamente. Agora, ele era filho, é uma parábola, é uma comparação, mas ele era filho do pai, filho de Deus, só que ele decidiu viver longe do pai, e ainda assim o pai deu para ele bens, dinheiro, mas ele desperdiçou tudo. Agora olha o versículo 14, depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Versículo 15, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Olha a situação que esse homem chegou. Para você que não conhece bem a cultura judaica, o povo judeu até hoje, né, eles têm uma certa resistência à questão dos porcos, e este homem, Jesus conta essa parábola dizendo que ele foi cuidar de porcos. Agora olha o versículo 16, ele desejava alimentar-se com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Agora, eu disse aqui pela manhã, ninguém lhe dava nada. Você sabe, querido irmão, querida irmã, que lá fora as pessoas te acolhem, as pessoas te abraçam, quando você tem alguma coisa para dar para ela, porque quando acaba o teu recurso, quando acaba aquilo que você tem para oferecer, ninguém te dá nada. Essa semana eu fui fazer uma visita numa pessoa que está reclusa, presa, preciosa, e eu perguntei para ele, falei, querido, quantas pessoas já vieram te ver aqui? Ele falou, ninguém, pastor, só o senhor, já fui 2 vezes ver ele e os meus pais. Eu falei, está vendo? São esses que dão valor em você, são esses, porque às vezes a gente acha ainda que vale a pena viver lá fora, no mundo,
Quando falta aquilo que você tem para oferecer para as pessoas, infelizmente a maioria, querido irmão, vira as costas para você. Mas Deus jamais vira as costas para você. Ele pode permitir situação como essa, a gente chegar no fundo do poço, querer comer comida de porco, mas quando a gente se volta para Ele, Ele está lá para nos amar. Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma vou lançar fora. Agora, olha o versículo 17, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Então olha aqui para mim, por favor, estou quase encerrando. Deus nos atrai pelo amor, mas quando resistimos ao amor dele, Ele pode permitir que a dor nos ensine o caminho de volta, e às vezes é doloroso, irmão. A dor da fome, a dor da solidão, a dor da tristeza, a dor da miséria, fez esse filho voltar ao pai. A dor fez o filho pródigo lembrar do amor que ele havia deixado. Ele falou: espera aí, eu estava na presença do papai, eu tinha tudo, agora eu não tenho nada, não tenho mais amigos, não tenho bens, não tenho reputação. E às vezes Deus permite que o diabo nos mostre verdades por meio do sofrimento. Irmãos, 27 anos que eu estou buscando caminhar com Jesus, e eu tenho uma oração diante dele. Meus filhos sabem disso, minha esposa sabe disso, e eu já orei e oro até hoje. Eu falo: Jesus, na tua presciência, na tua onisciência, se o Senhor vê eu me afastando e voltando para o mundo, me recolhe antes, porque eu não quero voltar da onde o Senhor me tirou, do lamaçal do pecado. E eu quero entrar aqui na conclusão, dizendo para você que Deus sempre nos chama pelo amor, mas quando insistimos em não ouvir o seu chamado, Ele permite que a dor nos leve novamente a Ele. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: você é amado do Pai, por isso que você está aqui. Jesus te ama. E eu quero ler a última referência bíblica para nós encerrarmos. Lucas capítulo 19, versículo 41 até o 44. Lucas registrou essa passagem, são palavras de Jesus. Olha só: quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, o que Jesus fez, gente? Chorou por ela. Você imagina Jesus, o Deus Criador, chorando por Jerusalém, chorando por um povo? E olha o que Jesus disse, versículo 42, Jesus disse: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir, o que, gente? A paz, porque é o que Deus quer para nós. Mas isto está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão a você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Agora, isto era a vontade diretiva de Deus para o povo de Israel, sim ou não? Nunca. Jesus veio morrer por esse povo, assim como Ele veio morrer por nós. Não deixarão pedra sobre pedra. Por quê? Porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-lo. Mateus, ele também escreve essa passagem um pouco diferente, lá no capítulo 23, no versículo 37 de Mateus, ele registrou as palavras de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não
quiseram. Então você que conhece um pouco da história de Israel, sabe que esse povo passou 70 depois de Cristo, todo Jerusalém foi destruída, morticínio, muitas pessoas mortas. Quem não foi morto foi espalhado pela face deste mundo, sofreram, até agora 1948 que voltou a ser uma nação, mas antes disso vocês sabem o massacre de Hitler, o tanto que esse povo sofreu. Eu pergunto para os irmãos, esta era a vontade de Deus para o povo dele? Jamais, jamais, e até hoje continua sofrendo. Então esse texto mostra esse lamento de Jesus por Jerusalém, no momento que Jesus estava entrando triunfantemente em Jerusalém como rei, mas eles não reconheceram o tempo da visitação, como nós lemos. Presta atenção, de alguma maneira Jesus está te visitando hoje, de alguma maneira Ele está te visitando através da palavra, dizendo, olha, eu te amo, eu faço tudo por você, eu morri numa cruz por você, mas precisamos responder a esse convite de amor. No caso de Israel, eles não reconheceram o tempo da visitação de Deus, isto lhe custou caro, conforme eu disse para vocês, como ainda tem custado muito caro, muitas coisas que a gente sofre, inclusive dentro da igreja. Por que isso aconteceu comigo? Por que aquilo aconteceu comigo? E a gente culpa Deus, mas Deus não tem nada a ver com isso, é porque infelizmente, nós estamos recusando o amor de Deus. Deus, Ele não pede o teu dinheiro, Ele não pede a tua empresa, tudo que Deus Ele pede, é o teu, o meu, o nosso coração. Filho meu, dai-me o teu coração, porque se Ele tiver o coração seu, Ele tem tudo que você tem, e Ele não quer nada seu, para tirar de você, mas para abençoar e devolver, da maneira correta, para o seu uso. Então entenda, vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti. Talvez esta tenha que ser a atitude de alguns de nós, nesta noite, voltar ao amor do Pai. Você já perdeu muita coisa lá fora, meu irmão, minha irmã, ou às vezes, com todo respeito, mesmo você estando dentro de uma igreja há anos, igreja não te salva, não me salva. Você precisa responder ao amor de Deus, ter um encontro real, verdadeiro, genuíno com Ele, levar Deus a sério. Deus não pode ser uma opção na sua vida, na minha vida, Ele tem que ser prioridade, Ele tem que ser o primeiro. Vamos nos colocar de pé, por favor.